Hoje, como eu publiquei, não sei se todo mundo viu, vou fazer uma live um pouquinho diferente. Vamos de perguntas e respostas, né? Então, deixei caixinhas, deixei aberto no direct para quem quisesse mandar perguntas para que eu pudesse responder hoje. Selecionei algumas, então vamos lá. Vocês estão me ouvindo direitinho? O som tá bom? Muito obrigada pelos coraçõezinhos. Se vocês gostam do meu conteúdo, coloca os coraçõezinhos, manda o aviãozinho aí para algum amigo que pode se beneficiar desse conteúdo que eu posto, né? Que às vezes sofre com ansiedade, sofre com depressão, com fobia ou alguns outros problemas emocionais e que, caso essa pessoa conseguisse ter um maior autocontrole emocional, se sentiria melhor, né? Teria mais qualidade de vida. Então manda, chama essas pessoas e coloca aí o coraçãozinho para que o Instagram entenda que esse conteúdo que eu tô passando aqui é relevante para vocês e até para que ele mostre mais para vocês, né? Os meus conteúdos, tá bom? Então, vamos começar. Eu anotei aqui algumas perguntas, como eu falei, eu separei, tá? Então, eu anotei, vou começar com uma sobre timidez. Vamos lá. Oi, tá? Certo, falaram que o som tá bom, né? Tá bom, então vamos lá. Ó, timidez. Perguntaram o seguinte: a timidez é algo possível de ser mudado ou é algo que é da pessoa, né? Que não tem jeito de mudar? Então, vamos lá, gente. Timidez é possível, sim, de se tratar, de mudar, né? De melhorar esse aspecto da vida da pessoa. É claro que um momento ou outro momento, todos nós, a gente pode sentir uma situação que a gente se sinta um pouco mais tímida, enfim, né? Pode acontecer. Mas tem aquelas pessoas em que a timidez realmente atrapalha a vida delas, né? Às vezes elas não conseguem fazer amigos, às vezes tem dificuldade de interação no trabalho, enfim, às vezes tem dificuldade de interação até para conhecer pessoas. Às vezes a pessoa quer um namorado, quer uma namorada, mas nem sabe como conhecer pessoas novas. Tem gente que é tão tímido que não tem coragem de conversar com outras pessoas, nem mesmo pela internet. E tem gente que às vezes até conversa muito bem pela internet, mas quando chega no ao vivo, né, quando conhece a pessoa ao vivo, longe das telas, a pessoa trava por uma questão de timidez. Então, tem realmente gente que sofre muito com isso. E é possível mudar sim, tá? Inclusive a terapia vai te ajudar, por quê? Porque quando você se conhece melhor, quando você é mais seguro de si, tem uma autoestima mais elevada, a tendência é que essa timidez vai ficar cada vez menorzinha, né? Porque ela está muito relacionada com essa sensação de insegurança, com o medo de ser julgado, com medo de não ter algo de interessante para falar, com medo de que as pessoas não vão te achar interessante, né? Ou possam te achar chato, enfim. Então todos esses medos, né? E que inclusive por isso é muito comum que quem sofre de ansiedade também venha muitas vezes com essas sensações de insegurança, de timidez, todos esses problemas decorrentes. Então, tudo isso, como eu falei, pode atrapalhar a pessoa, mas quando você começa uma terapia, você começa a se autoconhecer, você começa a olhar os seus pontos fortes, né? Começa a ter orgulho de si, nem que seja em um ou outro ponto, começa a melhorar a sua autoestima. Como eu falei aqui semana passada, a autoestima, gente, não é algo relacionado só à questão física, né? Embora muitas vezes a gente fale como se fosse, a autoestima ela é mais relacionada ao orgulho que você tem de você mesmo. Então, é a forma como você se enxerga. Se você se enxerga uma pessoa legal, ou divertida, ou de repente muito bom em fazer algo, né? Ou muito bom em fazer algo, você acaba conseguindo demonstrar isso para as outras pessoas, né? Quando você tem contato com outras pessoas. Agora, se você o tempo todo sente que você não é bom em nada, que você não dá conta de nada, que você é feio, que você é isso, que você é aquilo, então pode ser sim que essa questão de se sentir bonito ou feio, ela interfira nisso? Claro que sim, pode interferir sim, mas o que eu quero dizer é que a autoestima não é exclusivamente isso, tá? Então, quando você vai se autoconhecendo melhor, né, e a terapia, ela tende a ajudar muito isso, quando você vai aprendendo a se valorizar mais, isso vai melhorando também. Agora, a hipnose, ela é uma ferramenta que, durante a terapia, vai ajudar muito nessa questão. Ela acelera muito todo esse tratamento, não só a questão do autoconhecimento, né?
mas toda a sensação de segurança que você pode adquirir, alguns testes não, mas assim, alguns deveres de casa que você deve fazer quando você está fazendo terapia. Então, muitas vezes a hipnose ela vai te dar assim uma motivação, às vezes um impulso, às vezes a gente deixa um gatilho. Quem já fez terapia comigo sabe o que é isso. Às vezes um botãozinho do estímulo, do gatilho, que funciona muito bem quando a pessoa realmente se entrega ao processo, quando ela treina tudo bonitinho. Então, a terapia ajuda, e a terapia com hipnose ajuda ainda mais, tende a te dar resultados ainda mais rápidos, né? E melhores. E é muito legal em relação à timidez, porque à medida que você vai trabalhando e você vai superando isso, vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais seu. Então, você deixa passar aquela ideia de eu sou tímido, né? Na verdade, você está tímido, mas isso aí pode ser mudado sim, tá bom? Inclusive, eu posso falar para vocês porque prova viva, gente. Quando eu era mais novinha, quem me acompanha aqui muito possivelmente já me ouviu falar algo relacionado a isso. Mas quando eu era mais novinha, eu era muito tímida, né? Já falei que era insegura, tinha dificuldade na escola, mas eu também era muito tímida, a ponto de não fazer assim amizades mesmo, né? Amizades dessas que a gente leva para a vida inteira lá na escola, sabe? Não criava essas conexões exatamente por essa questão da timidez. E eu vou parar aqui só um minutinho porque preciso dar um oi pro Tom, meu amigo queridíssimo lá de Palmas. Oi, Tom. Oi, Thiago. Um enorme prazer ter vocês aqui. E é bom que eu vou dar uma respirada, que o meu sócio pediu para eu falar mais devagar, e eu gosto demais de falar com vocês, e aí eu fico feliz, quero falar tudo, o tempo aqui é muito curtinho, e eu dou uma acelerada. E aí, como o meu sócio está editando os vídeos, ele pediu para eu falar mais devagar. Então, vamos lá, Cássio, vou falar mais devagar. Como eu estava contando para vocês, quando eu era mais nova, eu tinha esse problema com timidez. Então, na escola foi difícil, não tive muitos amigos, né? A amizade real que eu trouxe assim da infância para até hoje foi uma amizade de fora da escola, de uma outra pessoa que também acabou que era mais tímida, então a gente se juntou, mas assim, sofri muito com isso durante a infância, a adolescência, e com o tempo eu fui aprendendo a lidar, e a hipnose mudou isso da água para o vinho, gente. A ponto de essa pessoa que antes tinha vergonha de falar em público, tinha vergonha de fazer novos amigos, tinha vergonha de apresentar trabalho na escola, tinha vergonha de tudo. De chegar na sala de aula atrasada, até disso eu tinha vergonha. Então, eu era muito tímida mesmo, mesmo, mesmo. E dessa pessoa, eu passei a ser uma pessoa que vem aqui na quarta-feira à noite, faz live com vocês e adora fazer isso, né? Gente, eu adoro falar com vocês, gosto de falar em público e, assim, hoje eu me sinto tão à vontade falando com outras pessoas que eu já até subi em palco, não sei se o pessoal sabe aí, o pessoal que me conhece talvez saiba, mas quem não me conhece pessoalmente não sabe dessa história, mas eu já subi 2 vezes no palco do Biquíni Cavadão, que é uma banda que eu adoro, e coincidentemente eles me chamaram 2 vezes, assim, aleatoriamente, gente. Eu estava lá no show, eles sempre escolhem alguém para subir lá e cantar uma música, e aí por 2 vezes eu tive essa oportunidade de estar lá no show, eles me chamaram e eu fui. E eu fui, e me senti tão bem, tão feliz, né? Embora eu não cante, gente, eu não canto nada, é algo que inclusive é uma habilidade que eu até quero um dia treinar, tirar um tempo, né? Priorizar um tempo para treinar, porque eu acho que é uma habilidade muito gostosa, muito bonita. Mas eu ainda não fiz isso, então eu não canto bem. Na verdade, eu canto muito mal. Mas quando me chamaram lá no palco, isso não importava, entende? Eu não estava preocupada com o que os outros iam achar. Só queria aproveitar aquele momento, né? Porque quando é que eu imaginei que eu ia ter uma segunda oportunidade, inclusive. E é interessante porque eu estava tão alegre, tão entregue naquele momento, e pulei, dancei, cantei, mesmo cantando mal, que muita gente que assistiu não percebeu que eu não sei cantar. Muita gente que assistiu achou que eu tinha subido porque eu cantava, conhecia eles. E aí várias pessoas me falaram, nossa, foi muito legal a sua apresentação, parabéns. E eu falei, gente, mas vocês não perceberam que eu não sei cantar? E as pessoas não perceberam, sabe por quê? Por causa da performance. De quanto eu me entreguei, eu dancei e eu agi
né? Minha expressão corporal agiu como se eu soubesse cantar. Então as pessoas não perceberam, elas só se empolgaram, pularam junto e foi muito bom. Então, em outras épocas, né? Ou de repente uma pessoa tímida que fosse chamada lá para cima, talvez não tivesse coragem de ir, e talvez se fosse, ia ficar travada, né? Eu já fui em outros shows deles que eu não fui chamada e vi as pessoas lá em cima meio congeladas, meio travadas, sem saber o que fazer. Então, é muito gostoso quando a gente realmente se resolve nesse sentido, aprende a se jogar, aprende a aproveitar as oportunidades e focar no que é bom para ti, parar de ter tanto medo desses julgamentos, né, que muitas vezes só atrapalham. Mas enfim, resumindo, gente, é possível sim melhorar essa questão da timidez, é possível sim ter uma vida muito diferente hoje, né, como eu tenho hoje, é possível eu vou refazer. É possível uma pessoa tímida, que muitas vezes tem dificuldade com um monte de interação social, mudar de vida e, assim como eu mudei, ter uma qualidade de vida muito maior, ficar tranquilo para conversar com as pessoas, não sentir que a vida dela muitas vezes é travada por uma timidez ou por uma insegurança, tá bom? Gente, tá difícil falar mais lento, mas eu tô tentando. Enfim, inclusive, gente, quando a gente fala dessa questão de timidez, de relacionamentos sociais, não sei se alguém chegou a ver aí, mas antes dessa questão do isolamento, da pandemia, da quarentena, eu fui até convidada para dar uma palestra em um curso lá em Belo Horizonte de fluência social. Fui convidada pelo meu amigo Domênico, não sei se ele está aqui hoje, e pelo Bruno Cossalter. E seria um evento, uma imersão em influência social, que era exatamente para ajudar essas pessoas que têm dificuldade em se relacionar com outras pessoas, nessa dificuldade de lidar com a parte social. Então, era um evento todo voltado para isso, para trabalhar essa questão da timidez, da insegurança, de como lidar com as pessoas, de como abordar pessoas. Infelizmente, com a questão do isolamento, não foi possível fazer esse evento, que seria em março, ele foi até remarcado para agosto. Agora vamos ver, né, se em agosto vai dar para acontecer ou não. Imagino que, pela situação que está o Brasil, é muito possível que a gente tenha que remarcar. Mas, enfim, respondendo a pergunta, é possível tratar a timidez? É possível sim, é possível melhorar muito, mudar muita coisa nesse mindset aí, tá bom? Então vamos lá. Em relação à timidez, gente, ficou alguma dúvida? Eu vou dar uns segundinhos, porque se alguém tiver alguma dúvida em relação à timidez, mande agora. E se não tiver dúvida, manda um coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão gostando. Bom, se ninguém mandou, eu tô dando uns segundinhos, porque eu sei que muitas vezes tem uma diferença de tempo, né? Da hora que eu falo até a hora que a imagem chega em vocês, o áudio chega em vocês. Mas então tá bom. Então vamos lá, eu vou para a segunda pergunta, tá? Até porque a gente já tem mais de 10 minutos. Então a segunda pergunta é a seguinte: fico nervosa quando eu converso com alguém do trabalho que tem um posicionamento no trabalho, né, superior ao meu. Ou então, quando eu converso com alguém que eu sinto que sabe mais do que eu sobre um certo assunto. Como é que eu faço para que essa pessoa não perceba o meu nervosismo? Vamos lá, eu tô lendo aqui, viu, gente, as perguntas. Eu não decorei as perguntas que vocês me mandaram, não. Então eu escrevi, tô lendo. Então tá bom. Vamos lá, a pergunta foi como fazer para esconder esse nervosismo, né? Quando vai falar com algum superior do trabalho, com alguém que você tem essa sensação de que sabe mais que você sobre um determinado assunto. A primeira coisa, vocês já tentaram esconder algo de alguém? Pode ser assim, não precisa pensar em uma mentira, em assim, algo, né, uma informação, não. Vamos supor que você lembra aí de alguma vez que você quis fazer uma surpresa para alguém que seja, alguém que você gosta. Você já percebeu que quando você está tentando esconder, você fica o tempo todo com aquela sensação de que a pessoa está te analisando, está te julgando, está próximo de descobrir aquilo que você quer esconder? Já percebeu? E isso gera ansiedade, gente. Quando a gente se sente julgado, a gente tende a ficar ansioso, tá? Até por isso eu falei da questão da insegurança, nessa preocupação com julgamentos do que as outras pessoas podem pensar da gente, isso acaba influenciando na timidez, enfim, acaba influenciando na ansiedade. Então, toda vez que a gente tenta esconder algo de alguém, a gente tende a ficar mais ansioso, tá? Então, guarda essa informação aí, que lá no final, quando eu for concluir, a gente vai amarrar tudo isso, tá bom?
Mas é importante que vocês entendam, se você tenta esconder algo de alguém, às vezes você está tentando explicar uma outra coisa que não tem nada a ver com isso que você está preocupado, mas a sua mente está ali ligada no... Será que essa pessoa está percebendo que eu estou nervosa? Será que ela está percebendo como é que eu estou? Então, você, ao invés de você estar focado, né, no que você deveria estar, a sua mente está dividida e colocando preocupação. E preocupação tem peso, tá? Tem muito peso atrapalha muito a nossa forma de pensar, nosso raciocínio, porque ela está relacionada com a parte emocional, com o sistema límbico no nosso sistema nervoso. Então, ela vai realmente alterar a parte emocional, e quando a parte emocional altera, o raciocínio fica muitas vezes prejudicado, às vezes trava, né? Às vezes você esquece aquilo que você ia falar. Então, se você de repente estava com medo de demonstrar para aquela pessoa que você sabe menos que ela, aí é que vai parecer que você sabe menos ou nada, né? Se você travar ou se você fica com dificuldade de se expressar, tá bom? Além disso, gente, as emoções, elas são transmitidas, mesmo quando você não fala, tá? Mesmo se você não fala para uma pessoa o que você está sentindo, muitas vezes nós, seres humanos, na verdade, isso não é só nosso, tá? Muitos animais também conseguem perceber isso. Mas enfim, a gente consegue fazer uma leitura que muitas vezes nem é consciente, mas a gente consegue entender a emoção que aquela pessoa está sentindo. Como eu falei, muitas vezes não é consciente, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Tem alguns estudos que mostram, estudos que colocaram alguns sensores faciais, e eles mostram que quando você está andando na rua e você tromba com alguém que você nem conhece, mas essa pessoa, ela está sorrindo, você vê que ela está muito feliz, mesmo se você for uma pessoa mais tímida, não for aquele tipo de pessoa que vai reagir de uma forma muito clara, ainda assim, esses sensores conseguiram captar que você faz microexpressões de felicidade. Mesmo que não seja consciente, tá, gente? Mesmo que você não perceba que você fez isso. Então você faz. Da mesma forma, se você tromba com alguém que está com a cara muito fechada, né, com a cara brava, você tende a fechar também, tá? A expressão facial. Como eu falei, muitas vezes não são movimentos perceptíveis a olho nu, tá? Às vezes são, mas nem sempre. Mas o fato é que a mímica facial muda sem que você perceba, sem que você force para que isso aconteça. Então, porque a gente tem essa questão de perceber a emoção do outro e muitas vezes de interagir mesmo com isso, tá? Um segundo experimento, gente, foi feito da seguinte forma. Eles pegaram voluntários e separaram em duplas. Essa dupla de voluntários, eles não conversavam entre si, mas eles iam juntos e respondiam um questionário. Esse questionário perguntava como é que eles estavam se sentindo naquele momento. Eles respondiam. Depois de responder esse questionário, esses dois voluntários iam para uma outra salinha, em silêncio, e ficavam alguns minutinhos lá sem conversar, um de frente para o outro. E nada mais, só isso. Depois de passados alguns minutos, eles voltavam e preenchiam novamente um questionário que perguntava a mesma coisa. Como é que você está se sentindo agora? E foi visto que, embora eles não tivessem conversado, né, não tivessem trocado palavras, foi percebido que havia essa questão dessa transferência de emoção. Se tivesse uma pessoa que estava mais feliz ou mais triste, ela acabava transferindo isso para o outro. Eu não vou entrar aqui na discussão de quem transferia mais, porque eles fizeram, esse estudo ele tinha esse cuidado de colocar uma pessoa que era um pouco mais expressiva junto com outra que era menos expressiva, tá? E eles perceberam que a que é mais expressiva geralmente é a que passa a emoção, né, para o outro. E o outro, como se fosse de uma forma passiva, ele sente isso e ele acaba pegando isso para ele. E aí tem uma discussão imensa por trás disso, mas o que eu quero explicar aqui é que as emoções, mesmo quando a gente não fala nada, elas são percebidas e podem ser transferidas, tá? Então isso é interessante a gente saber, interessante a gente lembrar. Guarda essa informação aí, que vai ser útil também quando a gente for amarrar toda essa ideia. E quando eu falei lá no início, né, que as microexpressões, as expressões faciais, elas se modificam, né, à medida que você tromba com pessoas que podem estar sorrindo, podem estar mais sérias, existe também, gente, uma relação muito forte em como o seu corpo como é que o seu corpo se comporta em relação à sua mente, tá?
seja por expressões faciais, seja por todo o corpo. O que eu quero dizer com isso? Se você fecha a cara, se você se coloca numa posição mais fechada, né, ou de insegurança, o seu corpo ele transmite essa informação para a sua mente, que vai automaticamente te gerar esse tipo de sensação. Da mesma forma que se você se coloca mais feliz, mais numa posição de mais segurança, você naturalmente se sente assim também. Então existe essa conversa entre o corpo e a mente, da mesma forma que existe a conversa entre a mímica facial e a mente, tá? Então tudo isso conversa e tudo isso gera uma influência. Inclusive, tem uma técnica que é muito utilizada por atores e atrizes, né? Que tem um nome complicado. Não sei falar, gente, é um nome estranho. Não sei se é russo, sei lá. Mas enfim, o que é essa técnica? O ator, quando ele precisa buscar uma emoção para que seja real, né, para que ele sinta aquilo e transpareça aquilo de uma forma mais real, ele se lembra, né, ele treina essa habilidade de se lembrar de como o corpo dele se comportou em um determinado dia real em que ele sentiu aquela emoção. Então vamos supor que ele está lá atuando e nessa atuação ele tenha que ficar muito bravo. Ele busca na memória dele um dia em que ele realmente ficou muito bravo. Ele se lembra de como a posição corporal dele ficou naquele dia e ele refaz esses posicionamentos, né, esses movimentos corporais. E com isso ele busca aquela emoção e é capaz de sentir uma emoção semelhante e assim ele passa mais veracidade na atuação dele. Então, eu estou dando esse exemplo para que vocês entendam como que o corpo e a mente conversam entre si, tá bom? Dados todos esses exemplos, vamos lá responder a pergunta de o que você pode fazer, né? Então, a primeira coisa, considerando que quando a gente tenta esconder, a gente fica mais nervoso e considerando que as emoções, elas são captadas, né? Muitas vezes não de forma consciente, mas são captadas o tempo todo, né? E são transmitidas e captadas o tempo todo. Então, a primeira coisa é sinceridade com o outro e com você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Se você realmente está naquele momento ali, você começou a ficar nervoso, você começa a ficar preocupado, se a pessoa está te julgando, se a pessoa está percebendo que você está preocupado, uma saída para isso é você falar. Como dizem por aí, joga real. Então fala, desculpa, deixa eu dar uma respirada aqui, é porque eu estou um pouquinho nervosa, não sei porque. E aí você pode jogar, eu falei eu não sei no sentido de que você pode jogar o motivo pelo qual você está nervoso. Vamos supor, eu estou um pouco nervosa porque te admiro muito, gosto muito do seu trabalho, então fiquei aqui um pouco emocionada, mas vamos lá, vou me ajeitar aqui para a gente falar. E aí, olha só, quando você solta isso para outra pessoa, quando você coloca isso limpo, as cartas na mesa, você tira aquela cobrança, aquele peso das costas de ficar tentando esconder como você estava se sentindo. Então aí você já tem uma mega preocupação a menos para lidar. E aí possivelmente você vai ter uma desenvoltura muito melhor daí para frente, tá? Um outro detalhe quando eu falo dessa questão de sinceridade é de realmente, claro, se você tem que apresentar algo ou falar algo técnico com alguém, se prepare, né? Claro que sim. Mas seja sincero com ele e contigo, né? Com essa pessoa e contigo, sobre o que você sabe e o que você não sabe. Tenha uma postura de aprendizado, sabe? É impossível que a gente saiba tudo, gente. Ninguém sabe tudo, é impossível. Você pode estudar o tanto que for, você nunca vai saber tudo sobre um determinado assunto. E tá tudo bem, você não é uma máquina, você é um ser humano. Então, nada mais justo do que você falar, olha, isso eu não sei, posso até procurar, mas nesse momento eu não sei, ou nesse momento eu não estou me lembrando, né? Se você de repente realmente sabia e não está se lembrando. E tá tudo bem e fala, isso vai te deixar mais leve, né, para conseguir seguir nessa conversa. E a pessoa e também vai passar mais credibilidade, tá? As pessoas elas sentem, até por essa questão aí do posicionamento corporal, das microexpressões, dessas captações do que é, mesmo que não sejam conscientes, as pessoas entendem quando você está sendo sincero, quando você está se entregando ou quando você está mentindo. Vocês já viram que às vezes você conversa com a pessoa e aí você fica assim, eu não sei porquê, mas eu tô com a sensação de que eu não confio nessa pessoa. Já passaram por isso? Então, assim, isso acontece mesmo. É o nosso cérebro que de repente captou ali alguma expressão de que a pessoa estava mentindo, porque a gente faz isso, tá?
umas microexpressões, mas seu consciente, se você não é treinado para identificar essas microexpressões, não foi para o seu consciente, mas o subconsciente ele fica ali te avisando disso, tá bom? Então, seja sincero, joga na mesa, fala como está se sentindo, que vai ser assim, isso vai te ajudar demais. Uma outra coisa que você pode fazer é você ressignificar isso que você está sentindo. Como assim? Vamos lá. Os sintomas físicos da ansiedade, eles são idênticos aos sintomas físicos da excitação, né? Do estar muito feliz, enfim, sabe? Aquele, ai, tô feliz e tudo. Então, assim, os sintomas físicos, eles são os mesmos, né? Você vai ter uma hiperativação do seu sistema nervoso simpático. Natália, o que é isso? É a parte do seu sistema nervoso que vai te acelerar, tá? Então, ele vai gerar coração acelerado, a respiração mais acelerada, tá? Às vezes um suor frio nas mãos, às vezes uma fala muito rápida, às vezes dor de barriga, às vezes dor de estômago, às vezes tremor, enfim. Cada pessoa vai ter mais sintomas de uns ou de outros, mas assim, a questão é o mesmo sistema que é ativado quando você está ansioso, é o mesmo que é ativado quando você está muito feliz, muito alegre, muito excitado. Então, o que você pode fazer? Se você já sabe que quando você chegar ali, naquele momento, você tende a ficar ansioso, a hora que você chegar lá e você começa, meu Deus, meu coração tá batendo rápido, minha mão tá suando frio, nossa, eu tô ficando ansioso, nossa, vai ser péssimo, nossa, a pessoa vai me julgar. Então você já começa a alimentar a sua ansiedade, você dá toda a força do mundo para que ela te domine. Mas se você ao contrário, pega isso e começa a se lembrar. Lembra da técnica que os atores usam? Então, você também pode usar. Você começa a se lembrar de um dia que você ficou muito feliz, muito empolgado mesmo. E no meu caso, eu lembro de um exemplo que eu falei para vocês. Imagina a Natália subindo lá no palco, biquíni cavadão e só queria ser feliz. Lembra disso, busca essa sensação. E aí sua mente vai começar a entender que aquilo lá que você está sentindo, na verdade, não é ansiedade, é felicidade, é excitação. E aí isso vai te deixar mais tranquilo, embora esses sintomas estejam ali, você entende que está tudo bem, que é bom. Então você acaba lidando melhor com isso, porque não tem mais aquela preocupação de será que a pessoa vai perceber que eu estou ansioso, né? Só que isso tem que ser real, você tem que puxar isso, e, enfim, e é treino, tá, gente? Também não é assim um passo de mágica. Porque às vezes o pessoal vê na live e fala, mas você fala como se fosse fácil, mas eu não consigo. Você tem que treinar. Treina isso no seu dia a dia, treina isso quando você sentir que tá ficando ansioso em casa, tá? Ai, tô sentindo que eu tô ansioso. Não, deixa eu lembrar de um dia que eu tava muito feliz e que eu tava sentindo exatamente isso. E aí você troca, é como se você trocasse uma chavinha, tá? Do que significa isso, porque tudo, gente, tudo que a gente sente, o que a gente vê, são percepções de um mundo externo, são percepções de um corpo. Então a gente consegue sim modificar essas percepções. Não estou falando que é fácil, precisa de treino, precisa de conhecimento, mas é possível, é muito possível, tá bom? Bom, assim, outra coisa, como eu falei que o corpo influencia a mente influencia o corpo, uma outra coisa que vocês podem fazer, junto inclusive com essa ressignificação mental, né, do que é aquilo que você está sentindo. Então, nossa, então eu estou me sentindo muito feliz, não ansioso, não ansioso. O que você faz? Você também começa a assumir conscientemente posturas de mais segurança, de mais felicidade, sorrir, porque isso também mostra para o seu cérebro que é isso que está acontecendo. Eu estou feliz, estou empolgado. E o cérebro ele vai começar a entender esses sinais que você está dando para ele. E por fim, uma outra dica, olha quantas dicas de uma dúvida só. Uma outra dica que é muito interessante de se fazer também é o quê? Se você tem algum evento, seja falar em público, seja lidar aí com esse chefe que você, né, fica ansioso, e você já sabe que vai ter que fazer isso, uma técnica que é sensacional é a de você ficar imaginando isso acontecer. Mas, Natália, isso não é ansiedade? Calma, respira que eu vou terminar de explicar. Você vai imaginar essa cena acontecendo no futuro, só que o que acontece? Quem tem ansiedade fica imaginando essa cena e se prende no que é ruim. Então se prende ali em como eu vou ficar nervoso, em como o meu chefe vai perceber que eu estou ansioso.
E não é isso que você vai fazer. Você vai imaginar isso, você vai projetar, a gente chama isso de projeção, tá, gente? Então você vai projetar isso, você vai imaginar essa cena, mas vai imaginar ela do início ao fim e dando tudo certo. E você vai fazer isso várias e várias vezes, conscientemente. Então imagina você chegando lá na sala desse chefe, conversando com ele, tendo uma conversa muito tranquila. Se precisar você falar para ele como você está sentindo, você vai falar. No fim vocês vão se resolver, você vai sair de lá muito feliz, aliviado, ou enfim, com a sensação de dever cumprido, seja lá como é que você, o que você vai resolver lá. Você joga isso, né, dentro de possibilidades que sejam possíveis, possibilidades possíveis, mas enfim, entende? Dentro de algo que seja real, também não vai criar algo irreal. Mas você vai imaginar isso repetidas vezes, porque a nossa mente ela não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, quando você começa a imaginar isso acontecendo e correndo tudo bem, você joga duas mensagens para o seu cérebro. A primeira é que você já conhece aquela situação. E a gente tende a ficar mais tranquilo em situações que a gente já conhece, tá? É mais ou menos assim, a primeira vez que você vai dirigir, geralmente você fica com medo, inseguro, a segunda melhora, a terceira melhora, e depois você dirige há 30 anos, você já se acostumou, já faz isso no automático. Então, quanto mais a gente faz algo, mais a gente se desensibiliza e mais a gente fica tranquilo e seguro para fazer aquilo de novo. Então, esse é um ponto do porquê que essa técnica funciona. O segundo motivo é que você, além de imaginar acontecendo, você imagina até o fim, imagina como você vai se sentir. Obviamente jogando sensações boas, né? Você vai imaginar que você saiu de lá arrasado e foi despedido. E que é isso, inclusive, que os ansiosos fazem, não é isso que você vai fazer, tá? Você vai imaginar um final realista para essa história aí, mas que seja, assim, bom. Sair de lá com a sensação de dever cumprido, sair de lá sentindo que deu certo. E aí, quando você imagina isso várias vezes, você joga para o seu cérebro para sua mente, essa sensação de que você já conhece aquilo e que dá certo, entende? Então, pegaram todas essas dicas aí em relação a essa dúvida. Gente, um detalhe, para essa dúvida que mandaram, teve uma muito quase igual, só mudava o contexto, tá? A pessoa perguntou, eu sou muito insegura e quando eu vou conhecer pessoalmente, né, as pessoas que me interessam, meus crushes da internet, quando eu vou conhecer pessoalmente eu fico ansiosa, não sei o que falar e isso me trava. Então as dicas são as mesmas, tá? Vocês percebem que assim, é uma situação que muda o contexto, mas que é muito parecida. Então essas dicas valem do mesmo jeitinho, tá bom, gente? Vocês estão gostando? Se estiverem gostando, coloque os coraçõezinhos aí. Manda no aviãozinho para algum amigo, algum colega que pode gostar desse conteúdo também, tá? Tô olhando aqui, a gente já tem mais de meia hora de live, gente. Como muda, como passa rápido, né? Ó, vou para outra pergunta. Hipnose tem relação com religião? Não, gente. Não é para ter, tá? O que eu quero dizer com isso? Você não precisa associar a hipnose a nenhuma religião para que ela aconteça. A hipnose ou o transe, né? Porque a hipnose seria esse processo de colocar em transe ou de entrar em transe. Mas o transe, ele é algo fisiológico. Ele está aí, você já aprendeu, você nasceu e você viveu a sua vida inteira e você entra em transe, você só não sabe muitas vezes. Mas é algo seu, você pode ter a religião que for, que funciona na sua mente, tá? Então não tem nenhuma relação com religião. Infelizmente existe esse mito e infelizmente existe sim pessoas que usam hipnose, não falam que é hipnose e dizem que é algo, sei lá, divino e vendem, né? Muitas vezes vendem coisas que a hipnose nos possibilita, como por exemplo alucinação. É possível alucinar com hipnose? É. Então muitas vezes tem gente que vende isso como se fosse algo divino, algo sagrado, enfim, né? Mas isso é charlatanismo, né? Mas não tem não, tá, gente? Não tem nenhuma relação, qualquer pessoa pode fazer. E eu achei interessante trazer essa pergunta para cá, porque ainda tem muita gente que pensa nisso, que faz essa relação, até por ter essas pessoas que vendem, né, essa ideia. Quem nunca viu aí, faço regressão, vidas passadas. Regressão é só uma técnica da hipnose. Eu não tô aqui entrando na questão de se existe vida passada ou não, tá, gente? Cada um com as suas crenças está tudo bem. Mas o que eu tô falando é o seguinte, a pessoa usar uma técnica conhecida, que é a hipnose,
para fazer regressão, que é algo que a gente faz, eu faço no consultório, mas eu faço e essa regressão a pessoa vai para onde for necessário para que ela realize o tratamento dela. Se ela acredita, né, nessas vidas passadas e vai para lá, tá tudo bem, a crença dela está ótimo. Mas não precisa disso, assim, não tem que ser necessariamente, não é a crença dela, para ela não vai fazer sentido. Às vezes ela faz uma regressão que volta ali aos 10 anos de idade e resolve o problema, tá? Então, não tem essa necessidade, por exemplo, de uma regressão de ser vidas passadas ou ter algo necessariamente ligado com religião, tá? Mais uma vez, nada de errado com as crenças, cada um tem as suas e tá tudo bem, tá bom? Mas que não tem essa relação necessária, não tem, tá bom? Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, fico feliz de ter você aqui, tô com saudade de ti. Vou dar uma aceleradinha, gente, porque tem muita pergunta e o tempo tá, ó, voando. Vamos lá. Tem oscilações de humor. E nos dias que eu acordo triste, me sentindo desanimada, eu me sinto culpada e também me sinto fraca por estar assim, por me sentir assim. O que eu posso fazer? Por que isso acontece? O que eu posso fazer para que isso melhore? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, gente, é muito importante que as pessoas entendam que tem dia que a gente vai se sentir mal. Tem dia que você vai acordar com preguiça, desanimado, mais triste, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Como eu falei no início e eu gosto de repetir, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, né? E então tem dia que, às vezes, principalmente mulheres, né? Às vezes tem a questão do ciclo hormonal, né? Da menstruação, da TPM, que muitas vezes influencia, tá? Então tem várias questões aí que podem influenciar nisso e tá tudo certo. Agora, quando é que isso merece uma atenção maior? Quando é muito frequente, né? Se de repente, pelo menos aí 2 vezes na semana, você acorda desanimada, triste, com vontade de fazer nada, se sentindo culpada, fraca, tudo. Então, realmente, é interessante dar uma olhada, uma investigada, por que isso está acontecendo, o que você pode fazer para mudar, até porque a vida está passando, a gente não quer ficar vários dias, né? Assim, a porcentagem tão grande dos nossos dias se sentindo mal. Né? Como eu falei, é normal, às vezes a gente se sente triste, em alguns momentos é até importante, né, para que a gente se refaça, enfim, mude algumas coisas, mas se é muito frequente, vale a pena investigar e melhorar, trabalhar para melhorar isso, tá bom? E como é que melhora isso, né? É claro que é sempre importante também investigar se não tem nenhuma causa orgânica por trás, então ver se não tem, por exemplo, uma anemia ou um hipotireoidismo, enfim, né? É válido fazer esse tipo de investigação. Mas quando a gente fala de como melhorar hábitos de vida, gente, eu falo muito disso porque é importante mesmo, tá? Então, tomar um solzinho todo dia, né? Ter contato com a luz do sol, isso é importante para a nossa regulação hormonal de bem-estar, de sono, tá? Então, ter esse contato com o sol, fazer atividades físicas todos os dias, meditação, tirar um tempo do seu dia para que você faça algo que você goste e que não seja uma obrigação. Então, um tempinho do seu dia para ter realmente uma alegria sua, né? Um prazer, tá? Dormir na hora adequada, dormir à noite, né? Fazer o possível para ter uma boa noite de sono, tá bom? Se alimentar corretamente, comer bem, tá? E assim, a pessoa que me mandou essa pergunta é uma pessoa que eu conheço e eu sei que tudo isso que eu falei, eu já orientei e ela já faz. Agora tem um item que eu não sei se ela faz, talvez não, que é a terapia, é investigar esse autoconhecimento, é entender por que isso acontece, como é que ela pode lidar com isso, tá? E a hipnose, ela ajuda muito, né? Quando a gente fala de terapia com hipnose, ela ajuda muito nesse processo, tanto para que seja um processo mais rápido de autoconhecimento, quanto também de fortalecimento, de modulação, né, emocional mesmo, de autocontrole, tá bom? Domênico, muito obrigada. Eu falei de ti mais cedo. Obrigada, viu? Enfim, gente. E um detalhe que é importante, só para a gente fechar essa dúvida aí, um detalhe que é importante é a gente lembrar que na quarentena tem muita gente que tem se sentido assim. Porque às vezes a pessoa ela começou a se entediar, às vezes aquele objetivo que ela tinha na vida
de repente ela deixou de lado, né? Ela fica com essa sensação de que sempre dá para fazer amanhã, porque amanhã eu vou ter o dia inteiro, então amanhã eu faço. E com isso ela foi deixando e acabou se perdendo. Então, assim, é muito importante que mesmo quem está quietinho em casa, né, respeitando o isolamento, e façam isso se vocês puderem fazer, claro, é muito importante que você tenha objetivos claros e metas para cumprir a curto prazo. Então, coloque uma meta no seu dia. O que você vai fazer hoje para que você chegue hoje um pouquinho mais perto daquele seu objetivo de longo prazo? E escreve isso. Quando você acordar, coloca na sua agenda o que você vai fazer no seu dia. Mesmo as coisas boas você vai fazer, né, o seu momento de relaxar, ou alguma coisa que você vai cozinhar que você vai curtir, mas também algo que você quer fazer, uma pequena meta para você cumprir, porque isso no final do dia te dá a sensação de que você fez algo útil, que você foi útil, tá? E isso nos move. Quando a gente fica com a sensação de que a gente está muito parado, né, sem motivação, sem ter um destino, a gente tende a ficar mais triste, a gente tende a ficar remoendo coisas, né, ruminar pensamentos que não nos fazem bem, e isso acaba alterando muito a nossa parte emocional, tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta. Certo. Uma outra pergunta, gente. Já tratei a ansiedade com 3 medicações diferentes e não resolveu. O que mais eu posso fazer? Bom, vou fazer só algumas observações para responder isso, que é o seguinte. Em primeiro lugar, quem me acompanha aqui já sabe, né? Gente, usar só medicação para tratar a ansiedade adianta? Na maior parte das vezes, não adianta, tá? Eu sei que é o tratamento mais comum aqui no Brasil ainda, né? Todo mundo conhece alguém que toma ou já tomou um remédio para ansiedade e não foi orientado a fazer mais nada. E quase todo mundo, se não todo mundo, conhece alguém que fez isso e quando parou de tomar o remédio, voltou a ter o problema ou talvez nunca conseguiu resolver o problema mesmo tomando remédio, não é verdade? Então, o que acontece? Esse tratamento, quando você usa só o remédio e nada mais, se comparado ao tratamento que você usa só terapia e nada mais, o tratamento com a terapia, ele tem maior número, né, uma porcentagem maior de resultado se comparado a quem usa só remédio. E tem mais. Quando a gente compara a taxa de recaída, o que é isso? É você comparar a pessoa que usou o remédio, teoricamente tratou e ela tira o remédio. Da mesma forma, você compara com aquela pessoa que fez a terapia, né, ficou bem após fazer terapia, terminou a terapia. E aí você compara essas duas. Existe uma taxa de recaída, que é quando termina o tratamento a pessoa volta a ter o problema. Essa taxa de recaída, né, pessoas que voltam a ter o problema, ela é muito maior em quem usa só a medicação do que se comparado com quem fez terapia. E o interessante disso é que quando a terapia utilizou hipnose, a taxa de recaída é ainda muito menor, principalmente para pacientes com depressão, tá bom? Então, estou falando que é sempre terapia, que é só terapia? Não é isso, tá? Eu só estou falando que medicação nem sempre é uma escolha dentro do tratamento de ansiedade. Às vezes é necessário, às vezes sim. A caso e caso deve ser avaliado por um profissional, tá, da área. Mas nem sempre ela faz parte do tratamento e ela nunca vai ser a única vertente de tratamento. Ela nunca vai ser a única coisa que você vai usar para tratar. Tem sempre toda essa mudança de estilo de vida que eu falei, tem a terapia, então é bem mais complexo que isso, tá? Mas aí entra no que eu acabei de responder na pergunta anterior, que serve para você também, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ver quanto tempo, temos mais 15 minutinhos só. Tá bom. Estão gostando, gente? Coloca os coraçõezinhos aí para eu saber se vocês estão gostando. Se ficar alguma dúvida, manda aí que se der tempo eu vou respondendo, vou falando com vocês, tá bom? Vamos lá, próxima dúvida. Sou ansiosa, já pensei em tratamentos, já pensei em tratar, desculpa, sou ansiosa, já pensei em tratar, mas eu desisti, porque na minha casa todo mundo tem problema com ansiedade, mas ninguém quer tratar. E aí eu fico pensando, adianta eu fazer terapia ou será que seria jogar dinheiro fora? Gente, vamos lá. É inegável que existe sim uma influência do meio nos nossos comportamentos e nossos sentimentos, né? Claro que existe. Até por aquilo que eu expliquei lá no início, né? Da questão da gente sentir o que o outro sente, enfim. Mas, vocês conseguem entender que uma pessoa que está muito bem consigo,
que tem um autocontrole emocional muito bem desenvolvido, né? Que sempre tem de ser uma pessoa mais forte, não só mais forte uma casca, mas um mais forte real, de se manter mais estável emocionalmente, de se sentir mais tranquilo, mais leve, mais feliz, de saber lidar melhor com as adversidades. Vocês conseguem imaginar que essa pessoa, se ela for colocada num mesmo ambiente caótico, que uma pessoa que não tem nenhum controle emocional, que qualquer pequena coisa pode virar um grande problema, que tudo para ela é muito intenso e que ela não sabe lidar com isso. Então, se você pega essas duas pessoas, né, diferentes e coloca no mesmo ambiente que tem problemas, essa que tem os problemas emocionais, que está descompensada emocionalmente, ela vai sofrer infinitamente mais que uma pessoa que está bem, tá? E outra coisa, ela vai gerar mais conflitos com esse ambiente, com essas pessoas que também não estão bem, se comparado com a pessoa que está mais tranquila. A pessoa que está mais tranquila, ela vai mais observar, ela vai analisar como é que ela se sente em relação àquilo, ela pode conseguir ter uma capacidade de conversar numa boa, né, com essas pessoas que estão ali criando um caos, né? Então ela vai saber lidar melhor com isso. Então, sim, mesmo que a sua família esteja numa situação caótica de ansiedade, ou seja lá o que for, vale muito a pena você se tratar assim, porque você vai conseguir lidar melhor com eles, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, tá? E quem sabe até quando eles perceberem que você está muito melhor, que você está mais feliz, que você está mais tranquilo, que você já não se envolve tanto nesses problemas aí que muitas vezes são criados e de forma desnecessária, né? Ou são tão valorizados, hipervalorizados de uma forma desnecessária. Talvez quando essas pessoas perceberem isso, elas podem te usar de exemplo, né? Porque as pessoas gostam muito de exemplos. E aí isso possa até fazer com que eles queiram se tratar depois, ou te perguntem, né, como é que você está fazendo. Então, vale a pena sim, tá? Não acredito que seja um dinheiro desperdiçado, não. Vale a pena sim, tá bom? Vamos lá. Vi que você atende online. Nesses atendimentos você usa hipnose ou hipnose é só presencial? Gente, é possível sim fazer hipnose online, tá? E eu atendo sim, faço a terapia e utilizo hipnose sem problema algum, online mesmo. E os resultados têm sido ótimos, tá bom? Deixa eu ver o tempo. Dá tempo de fazer mais uma, não dá? Dá, 10 minutos. Meu namorado, agora ex, me traiu. Quando eu descobri, eu terminei. Mas cada vez que eu vejo fotos dele feliz no Instagram, ou até mesmo quando eu lembro que ele existe, o que acontece várias vezes por dia, eu sinto um ódio enorme. É como se eu desejasse que ele sofra, que ele não fique feliz. E depois que a raiva ameniza, eu me sinto triste demais. E esse é o problema. Como é que eu faço para não sentir essa tristeza? Vamos lá. Gente, em primeiro lugar, quando ocorre uma ruptura de um relacionamento, né, existe um luto, tá? Natural do ser humano, acontece com todo mundo. Para algumas pessoas duram mais, para outras menos, dependendo do autocontrole emocional, dependendo da situação, dependendo de vários fatores. Mas acontece, é natural que exista um luto. E como é que são essas fases desse luto? Como é que isso acontece? No primeiro momento, tem aquela fase de choque, que é aquela fase que você não tem muita consciência, parece que você não sabe aquela história de que não cai a ficha de que terminou mesmo, enfim. Geralmente, a pessoa que sofreu o término, né? Então, assim, quem foi deixado nesse caso, tende a ter isso de uma forma mais intensa. Por quê? Quem tomou a atitude de terminar esse relacionamento, geralmente já teve essa fase de choque, já passou por isso, para depois ter coragem de terminar, tá bom? Então é mais comum que quem foi deixado sinta mais nesse primeiro momento essa questão desse choque, de não entender o que está acontecendo, a mente consciente ainda não consegue desver aquela pessoa como não sendo seu namorado, seu marido, enfim, tá? E aí disso depois vai migrando, que não deixa de ser uma negação, mas isso vai migrando para uma negação mais intensa, no sentido de que você entende que acabou, mas você não quer que acabe, né? Ah, sim, por experiência própria, Ana. Quem nunca passou por términos, né? Como eu falei, todo mundo, gente. Umas pessoas mais, outras menos, né? Enfim.
Então, o que que acontece? Nesse segundo momento vem a negação, que é quando a pessoa não entende que terminou e fica dificultando, enfim, é bem difícil isso aí mesmo. Depois desse momento, vem a tristeza profunda. Aí vem uma tristeza e aí a pessoa sofre. E aí, como eu falei, cada um é cada um, cada contexto é cada contexto. Tem gente que sofre demais e por muito tempo, tem gente que sofre um pouco e daí uns dias está muito bem. E, enfim, e depois disso vem a culpa, tá? E aí você começa a pensar, o que que eu fiz de errado? Será que a culpa foi minha? Ou a culpa foi da outra pessoa? E aí você começa a buscar a culpa de alguém, né? Alguém tem que ser culpado disso. E aí depois vem a raiva. E depois que vem a raiva, e a raiva, gente, é muito boa, tá? Porque a raiva é aquele momento que você consegue realmente deixar essa pessoa. Tipo, ai, não quero mais, vezes acabou, não quero mais e tudo, e, enfim, e deixa passar. E aí é quando você está se preparando, então a raiva ela é importante porque você está se preparando para a fase final, que é a fase de aceitação. E aí você só vai ficar bem, você vai seguir em frente quando você chegar nessa fase de aceitação. E é claro que assim, para ser didático, eu tô falando de fase, gente, mas tudo isso acontece meio misturado assim, né? Às vezes no segundo, terceiro dia você sente culpa e raiva e tristeza, é meio misturado, tá? Mas o que que acontece? Todo mundo passa por esse luto. Durante essa fase de luto, ou seja, enquanto você não tiver resolvido isso, enquanto não acontecer essa aceitação e você ficar muito bem e ver as suas oportunidades de vida sem aquela pessoa, é muito difícil para a maior parte das pessoas lidar com tudo isso mantendo contato com a outra. Principalmente nesse término, houve aí mesmo essa mágoa tão intensa, né? Como uma traição ou algo assim, tá? Então, o que que acontece? É importante que você realmente corte, né? Essa pessoa ali, se tá no Instagram, não fica vendo foto, né? Eu acho que no Instagram tem essa opção de você não ver, bloquear a pessoa para não aparecer para ti. Pelo menos até você digerir tudo isso e se sentir muito bem. Agora, nessa questão específica que foi levantada aqui, eu não sei há quanto tempo foi, não sei, enfim, exatamente qual que é o contexto, mas é muito importante, essencial, para que você chegue nessa aceitação e se sinta bem e deixe isso passar, é muito importante que você perdoe. A gente falou isso na live, acho que na semana passada, a importância do perdão. E muita gente tem resistência em perdoar porque o orgulho, o ego, fica assim, eu não vou perdoar aquela pessoa que me fez mal. Mas, gente, na verdade, o perdão ele é para você. Ainda mais nesse caso que você já resolveu, já está livre dessa pessoa. E é isso mesmo, deixa aí, entendeu? Perdoa e deixa aí. Isso não é só para relacionamento, para qualquer pessoa que te fez mal, que você sente mágoa, perdoa e deixa aí, tá? Por quê? Porque quando você perdoa a pessoa, você tira dela o poder de alterar sua paz. Você tira dela o poder de te causar coisas ruins, porque simplesmente aquela pessoa não importa mais, tá? E aí quando você lembrar, você vai lembrar do que foi bom, vai lembrar do que você aprendeu, porque você perdoou. Se você não perdoar, toda vez que você lembrar, você vai sentir raiva e depois você vai sentir tristeza, ou você vai sentir mais raiva ainda. Isso aí é algo que vai ficar te fazendo mal. Eu gosto muito de uma frase que eu não sei de quem é, que fala o seguinte: a mágoa, a inveja, né? Quando você fica alimentando isso, é mais ou menos como se você bebesse o veneno e esperasse que a outra pessoa que morra. Então não funciona, você que vai se dar mal. Então joga isso, se liberta disso, tá bom? Que você só vai ter vantagem para sua vida, tá? E aquela história do perdão inteligente, né? Não vai perdoar, fingir que não aconteceu e voltar, por exemplo, né? E depois falar, porque a Natália falou que era para perdoar e fingir que não aconteceu. Não foi isso que eu falei, tá? Não foi isso que eu falei. Perdão inteligente, perdoa e deixa aí, tá bom? Gente, é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais tempo. Até tinha mais algumas perguntinhas aqui. Se vocês tiverem gostado desse modo, né, de fazer, de responder perguntas, a gente pode fazer aqui de vez em quando, tá? Então depois vocês me contem. Coloca os coraçõezinhos aí, aperta o coraçãozinho se você gostou. Muito obrigado por todo mundo que tá aqui. Lilian falou que a mãe dela tá assistindo hoje. A Lilian tá sempre aqui e que a mãe dela tá gostando. Que bom, fico muito feliz. Obrigada pela presença sempre. Gente, vocês já conhecem, quando acaba a live, eu posto uma foto. Hoje eu vou fazer uma foto diferente. Hoje eu vou postar uma foto, talvez até duas,
com o biquíni cavadão, no dia que eu subi no palco, pra vocês verem que não é papo, gente, não é mentira. Eu subi lá mesmo, cantei mal mesmo e foi uma experiência ótima, ninguém nem percebeu. Às vezes algumas pessoas sim, mas enfim, não tem problema. Então hoje eu vou colocar foto com o biquíni cavadão lá no palco, caindo, achando muito bom, aproveitando, caindo dentro da minha felicidade mesmo. E eu quero que vocês comentem lá, por favor, nessa foto, o que vocês mais gostaram da live de hoje, qual foi o melhor aprendizado, o melhor insight. E, enfim, conta aí pra mim, porque assim eu vou saber sempre qual é o melhor conteúdo que eu trago pra vocês, o que vocês estão gostando e o que vocês não estão gostando, tá bom? Deixe seus coraçõezinhos aí, comenta lá na foto que daqui um minutinho eu vou postar, tá? Quando vocês comentam na foto, o Instagram entende que vocês gostam do meu conteúdo, ele mostra o meu conteúdo mais vezes pra vocês e pra outras pessoas também. E se alguém puder, por favor, tirar um print e me marcar ou me mandar para que eu possa postar depois essa live de hoje. Também agradeço, muito obrigada para todo mundo que está aqui hoje, que veio hoje. E é isso, beijo para todo mundo. Quem eu já conheço aqui, enfim, as pessoas que eu conheço que estão longe, que eu não vejo há muito tempo por causa desse isolamento, um beijo enorme. E espero que a gente possa se ver ao vivo aí em breve. E para as pessoas que eu não conheço também, quem sabe, né? Em breve a gente consegue se ver, a gente faz algum evento aí e consegue se ver. Tá bom, gente? Muito obrigada. Oi, Akira. Sorrisão. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. E até semana que vem. Semana que vem, gente, vai começar a ter live 2 vezes por semana, tá bom? Quarta e quinta. Um beijo para todo mundo. Boa noite e até a próxima.